Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós estamos aqui para, mais uma vez, trabalharmos dentro desse projeto, que é o curso básico de teologia gratuito. E nós estamos utilizando, então, essa plataforma, né? Tanto o YouTube quanto a aula ficará gravada dentro do nosso site. Depois você é convidado a dar uma olhada lá, tá bom? Bom, na aula passada, nós demos uma pequena introdução sobre a questão de o porquê estudar teologia, né? Então, a importância, o porquê que eu vou estudar teologia, por que teologia é uma área legal para mim estudar. Lembrando que, só dando uma recapitulada, é importante nós falarmos do estudar teologia, por quê? Justamente pelos motivos corretos, as intenções corretas. Muita gente acaba vendo a teologia como apenas um campo de conhecimento para poder, de repente, conseguir debater, uma demonstração de conhecimento, né, para provar algo a alguém. Na verdade, a teologia ela tem um campo muito mais profundo, né? A teologia ela tem um campo muito amplo e principalmente a área prática da nossa vida. Quando você estuda uma boa teologia, você conhece uma boa teologia, você acaba tendo uma prática, uma cosmovisão cristã melhor. Então é muito importante o estudo da teologia, e importante também é entender o porquê que nós vamos estudar teologia. Na aula passada, nós falamos que todo cristão, em certo sentido, ele é um teólogo, já que todo cristão expressa de alguma forma um conceito sobre Deus, ele fala sobre Deus. Então, de alguma forma, todo cristão, ele é um teólogo, não é verdade? Porque fala, expressa conceitos sobre Deus. Bom, e nós criamos então o nosso Instituto de Teologia de Wycliffe com o seguinte propósito: o propósito de levar até você artigos teológicos, cursos teológicos. Então nós estamos nessa programação, né, desse desenvolvimento do nosso curso teológico. Nós temos um grupo aí no WhatsApp, aqueles que tiverem interesse depois pode comentar. E a nossa ideia é ensinar teologia, é ajudar com que as pessoas ela compreenda melhor a palavra de Deus e de uma forma, aqui principalmente do nosso curso básico de teologia, de uma forma gratuita. Então, disponibilizando em formas de vídeo, PDFs, algumas vezes apostilas, e tudo aquilo que nós conseguimos alcançar para que o nosso querido e amado irmão, nossos amigos, nossas irmãs, consiga ter acesso a um conhecimento teológico. Então, nós criamos esse projeto do curso básico de teologia dentro da Cosmovisão Reformada. Isso é muito bacana, porque nós formamos, então, aí uma dinâmica para oferecer esse curso aos nossos irmãos, tá? Então, este curso de introdução à teologia, ele foi desenvolvido com esse propósito. Então, antes de nós falarmos aí do curso, eu quero explicar através desse vídeo o porquê que esse curso e qual que é a ideia desse curso aqui, tá? Então, a ideia desse curso é oferecer uma base sólida, bíblica e reformada para os estudantes de teologia, aqueles que gostam de teologia. Então, você pode ser um líder cristão, um membro da igreja, né, que desejam compreender melhor ou de forma mais responsável os fundamentos da fé cristã. Então, esse curso é para você que quer conhecer melhor a palavra de Deus. E é verdade que nós temos muito acesso a informações teológicas, mas o problema é que às vezes se estuda isso de uma forma um pouco desorganizada, é muita informação, e aí acaba tendo algum tipo de problema, de compreensão, né? Então aqui é o nosso curso, além de ser um curso que visa te ensinar, dar esclarecimento, nós vamos buscar um linguajar mais popular, não linguajares técnicos o tempo todo, porque a ideia é ajudar aquela pessoa que não tem o conhecimento, que não tem o acesso à teologia, a começar a conhecer, né, ali um pouco mais dos aspectos teológicos, dos assuntos teológicos, a ter uma melhor dinâmica na leitura da Bíblia. Então, a teologia, para nós entendermos uma coisa, de longe, né, deve ser apenas um exercício acadêmico. A ideia não é só transformar a teologia em um exercício acadêmico. Teologia é muito mais que isso, né? Então, nós queremos apresentar aqui como um conhecimento que é capaz de produzir piedade,
né, que ajuda você a ter aspectos práticos diários na sua vida cristã que são coerentes com aquilo que a Bíblia ensina. Então, a ideia do nosso curso de teologia é ajudar o aluno a compreender de forma clara, de forma coerente, os estudos, né? E não só compreender os assuntos, melhor dizendo, os assuntos bíblicos, mas ajudar esse aluno também a praticar. Lembra? Na aula passada sobre educação cristã, nós trabalhamos o conceito de que teologia, ela não é só teórica. Teologia, ela não é só uma forma de falar, né, de demonstrar conhecimento. A teologia, para ela ter um peso, é necessário que se tenha, então, a prática dessa teologia, né? A vivência daquilo que nós dizemos crer, né? Naquilo que cremos. Então, qual que é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso, então, será capacitar os alunos a compreender os fundamentos da teologia cristã à luz da perspectiva reformada e bíblica, reconhecendo a centralidade das escrituras, né, na fé e na prática cristã. Então, a ideia de nós ensinarmos aqui é para que o aluno consiga se conduzir de uma forma melhor, é para que ele consiga viver de uma forma mais clara perante as escrituras, diante das escrituras, tendo uma vida que corresponda, né, à vontade de Deus e vivendo para a glória do nosso Deus, né? Então você seja muito bem-vindo, você que tem o desejo de estudar teologia conosco, vai ser um grande privilégio estarmos nessa jornada juntos, tá bom? Bom, o nosso curso, quando nós fomos pensar o que nós iríamos fazer e como iríamos fazer, pensamos então como que os reformadores, né, como que eles lidaram com essa ideia de transmitir conhecimento. E aí, então veio na nossa mente, ali estava fazendo essa estrutura, veio no nosso pensar, um personagem muito conhecido que é chamado John Wycliffe. E John Wycliffe, ele foi um pré-reformador, ele está antes ali da reforma, né? Ele surge antes da reforma, e ele surge ali com uma ideia muito boa, ele surge com uma ideia maravilhosa. Bom, vamos falar um pouquinho da vida de John Wycliffe aqui, já que nós vamos estudar teologia, né? Dentro dessa ótica de transmissão de conhecimento aos mais simples, aos mais leigos. Então vamos falar um pouquinho de quem foi John Wycliffe, para que nós possamos entender qual que vai ser o nosso propósito, porque nós temos John Wycliffe em mente quando vamos transmitir esse conhecimento. Então, John Wycliffe foi um dos mais importantes pré-reformadores da história da igreja, reconhecido por seu profundo amor às escrituras, seu compromisso com a verdade bíblica e seu zelo pastoral pelos pobres e aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Então, John Wycliffe, embora fosse um homem muito culto, inteligente, mas ele foi uma pessoa que ele tinha um amor muito grande, um desejo muito grande de levar esse conhecimento àqueles mais pobres, aqueles que estavam marginalizados, né, diante da sociedade, aqueles que não tinham condição de aprender, de conhecer. E John Wycliffe, ele tem esse amor, né, ele tem essa percepção. Então, o nosso curso, o nosso instituto em si, a ideia sempre é olhar para aquele que tem menos conhecimento. Por quê? Porque eles também precisam ter as informações que nós temos. Nem todo mundo tem condição de ir à faculdade, nem todo mundo tem condição de ir a uma universidade, nem todo mundo tem condição de fazer um curso teológico. Então a ideia é pensando em fornecer essas informações, dar conhecimento. Bom, nascido na Inglaterra no século XIV, Wycliffe foi um teólogo, professor em Oxford e sacerdote, vivendo em um período marcado por uma profunda corrupção moral e teológica dentro da igreja medieval. Wycliffe ele viveu em um tempo em que a Bíblia estava restrita em latim, ou seja, nem todo mundo podia ter a Bíblia, e distante do povo comum, ou seja, ninguém ali do povo comum tinha essa possibilidade de ter a Bíblia, era muito raro, era complicado ter a Bíblia, né? Então você imagina viver em uma época em que a Bíblia ela está escrita em latim e nem todo mundo tinha acesso ao latim, né? E aí você tem um outro problema, que a Bíblia estava muito distante do povo comum. Então, convicto de que a palavra de Deus deveria ser acessível a todos, e essa é uma convicção que nós temos
profundamente, especialmente aos pobres. Ele se levantou contra os abusos eclesiásticos, a venda de indulgências, o acúmulo de riqueza pelo clero e a autoridade papal acima das escrituras. Então, veja bem, antes de haver a reforma, John Wycliffe já tinha tido uma percepção, né? Ele já tinha analisado e visto a necessidade de levar o conhecimento bíblico ao povo, de transmitir esse conhecimento àqueles que não tinham conhecimento. E é justamente isso aqui que nos inspirou, né, no sentido de fazer, olha que ideia que precisa continuar viva, foi esse desejo de levar as escrituras aos mais simples, de dar informação, de ajudar. É engraçado que hoje nós temos acesso à Bíblia, mas nós temos aí um desinteresse que, em boa parte, foi criado até mesmo pelo evangelicalismo, e eu vou falar aqui da nossa nação, pelo evangelicalismo brasileiro, que desprezou o conhecimento pelas escrituras, que desprezou o conhecimento da leitura bíblica, do entendimento das doutrinas bíblicas, pelo um culto mais emotivo, um culto voltado em revelações e coisas semelhantes assim. Então as pessoas pararam de ler suas Bíblias, né? Deixaram ela de canto, e aí passaram então a viver nesses cultos mais mecanizados para que haja um movimento espiritual, e acabaram deixando de lado a palavra de Deus. Na época de Wycliffe, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, isso era um problema. Hoje, as pessoas têm acesso à Bíblia, mas não querem ler, não conseguem ler a Sagrada Escritura. E aqui existe um problema maior, porque nós temos a Bíblia e a desprezamos, muitas vezes, como palavra de Deus. Então é necessário que nós retomemos essa postura de meditar nas Escrituras, viver para as Escrituras e ler e meditar nas Escrituras Sagradas. Bom, seu maior legado foi a tradução da Bíblia para o inglês, ou seja, o Wycliffe, ele traduz a Bíblia. Então, nossa, aqui, imagina o zelo, né? Porque você tem uma época e um período que, imagina comigo, você não tem a tecnologia que nós temos hoje. Então, traduzir a Bíblia do latim para o inglês não é simplesmente você pegar uma Bíblia e falar assim, olha, eu vou escrever aqui. Não, não é assim. Vou botar no Google aqui e vai sair a tradução. Não, isso exigia um esforço físico, mental, né? Isso a pessoa tinha que ter uma alta capacidade de conhecimento para conseguir fazer essa tradução, e sem falar o tempo que isso ia levar, porque ali era manual, era na mão, né? Então imagina o tempo que o Wycliffe não levou para conseguir traduzir essa Bíblia. Mas que desejo, que amor de querer pegar a Bíblia numa língua em que o povo não entende e transformar aquela literatura em uma literatura da língua do povo, do conhecimento do povo. Isso é um amor evangelístico, alguém que quer dar acesso. E não é justamente isso, meus irmãos. A Bíblia não é um livro de acesso ao conhecimento daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus quer que nós façamos, daquilo que Deus quer que nós, da forma como que Deus quer que nos comportamos, é dar acesso. O texto sagrado nos ensina, no livro de Oséias, que por falta de conhecimento, o povo é destruído. E Jesus utilizou essa mesma palavra, dizendo que o povo perece, o povo erra, porque não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E isso é um problema, porque se eu não tenho conhecimento das Escrituras, o erro vai ser gigantesco. Então, eu tinha uma Bíblia na língua vernácula, na língua em latim, não na língua comum do povo. O povo não tinha acesso à Bíblia. Hoje, nós temos a Bíblia no nosso idioma, nós temos a Bíblia de diversas traduções para facilitar a compreensão, e mesmo assim, o povo ainda não lê a Bíblia. Então, nós precisamos resgatar esse desejo de levar as Escrituras, de orar a Deus, pedir a Deus para que o povo se desperte para a leitura bíblica. E o Wycliffe, ele tinha esse desejo, e é justamente esse desejo do nosso instituto, é que, embora saibamos que não vamos aí alcançar, talvez, todo mundo, mas se um se interessar pelas Escrituras, se um falar assim, olha, Deus usou esse instituto para me ler a Sagrada Escritura, para me incentivar a ler. Então isso para nós será de grande validade, porque é esse sentimento de levar a Bíblia ao povo, de dar o conhecimento ao povo, é esse sentimento de levar as Sagradas Escrituras àqueles que não conhecem, que nosso instituto ele foi criado e está baseado.
Então, o maior legado de John Wycliffe foi essa tradução da Bíblia para o inglês, né? Tornando as escrituras acessível a esse povo simples de sua época. Ele acreditava que negar a palavra de Deus ao pobre era negar-lhe o próprio Cristo. Então imagina comigo que amor. Negar a palavra de Deus ao pobre seria como negar o próprio Cristo. E hoje, olha aqui, ó, se nós formos pensar dentro desse viés, desse pensamento de Wycliffe, irmãos, hoje nós temos muito culto, nós temos muita coisa acontecendo, mas pouca palavra dada ao povo. Quando não é uma palavra distorcida. Então, alguém que conhece, entende, está cativo pelas Sagradas Escrituras e nega, dá esse conhecimento, na mente de Wycliffe era como negar o próprio Cristo, né? Os seus seguidores, conhecidos como os lombardos ou os lorlatos, né, saíam pelas vilas ensinando a Bíblia em língua comum, muitas vezes enfrentando perseguição. Toda vez que alguém se levantar para ensinar as escrituras, levar as escrituras ao povo, vai haver de fato perseguição, vai haver de fato um grande problema. Mas você perceba que o Wycliffe, ele não somente tem um desejo, mas esse desejo de levar a palavra vai também naqueles que o ouvem, e aqueles que o ouvem começam então a ensinar o povo na língua inglesa, né? Glória a Deus por isso. Então nós percebemos que naquela época já havia um desejo, e hoje nós oramos a Deus e pedimos a Deus para que pessoas se levantem com o desejo de ensinar a palavra de Deus da forma como ela é. Então o Wycliffe também ele também lançou fundamentos doutrinários que anteciparam claramente a reforma, ou seja, antes da reforma, a compreensão de Wycliffe já era bem parecida, né? Por exemplo, hoje nós temos o sola escritura, e que é somente as escrituras, que as escrituras elas são a regra, né, máxima na vida do crente, e que toda regra menor deve ser normatizada pela maior. E qual que é a maior? É as Sagradas Escrituras, ou seja, somente as Escrituras, é as Escrituras que vai nos dar o norte, ela será a nossa bússola, ela que vai dar-nos um parâmetro, vai ser a nossa baliza, ela que vai definir sim ou não, e aí todas as demais normas têm que estar de acordo à Sagrada Escritura. O Wycliffe já entendia isso na época dele, já que na sua época existia também a ideia da supremacia papal, onde o Papa era uma voz final, né? E o Wycliffe já entendia a supremacia das Escrituras, ou seja, é o mesmo sola escritura que seria desenvolvido posteriormente. Então o reformador já conhecia esse aspecto. Uma outra questão também que permeava a mente ali de Wycliffe era a centralidade de Cristo como único mediador. Wycliffe entendia que para a pessoa ser salva, ela precisava de Cristo. Já o pré-reformador já tinha essa ideia, que hoje é aquilo que nós chamamos de solo Cristo, né? Solo Christus. Então, olha que coisa interessante. O Wycliffe já tinha essa mentalidade de que a centralidade de Cristo como um único mediador. Somente Cristo podia salvar. Ele também levantou uma questão que é a crítica ao sacerdócio sacramentalista, né? Ele criticava muito aqueles que faziam da igreja um intermediário para chegar até a Deus. Então ele entendia que Cristo era esse único caminho, embora passando por Cristo é óbvio que vamos fazer parte de sua igreja, mas que primariamente, se era necessário, passar por Cristo, tá bom? E uma questão muito interessante do pré-reformador é a sua denúncia, né, do clericalismo corrupto, ou seja, ele já denunciava toda a corrupção que havia ali presente dentro dentro da igreja, né, dentro do clero. E isso é uma questão que nós devemos ter muito cuidado. Não hoje, talvez um motivo de corrupção em nome da unidade muito grande é justamente isso. Falar assim, não, nós temos que ser unidos, nós temos que falar de amor, nós temos que falar da paz. Mas tá, e qual é o custo disso? O custo muitas vezes significa negligenciar a corrupção. Aí você tem um monte de líderes que cometem erros grotescos.
Você tem um monte de líderes aí que acaba cometendo uma série de coisas, né, que fogem do padrão, saem do padrão, e aí você tem, em nome de uma unidade, pessoas que acabam sendo omissas, né? Então o Wycliffe não, ele realmente foi lá, denunciou, falou contra, né? E isso aí é uma característica depois da reforma, que também vai falar muito contra toda a corrupção do clero da sua época. Bom, e aí ele nos deixa então um legado, né, histórico e também espiritual. Embora tenha morrido de causas naturais, ele não foi martirizado, o Wycliffe foi condenado postumamente, ou seja, depois da sua morte pela Igreja Romana, os seus ossos foram exumados, queimados, e décadas depois da sua morte, né, ou seja, ele faleceu, e depois do seu falecimento, se eu não me engano, em 428, a igreja manda desenterrar, 1428, a igreja manda desenterrar, então, os ossos de Wycliffe, né, queima esses ossos e tentam apagar ali aquele legado, quando viu que ele tinha toda essa compreensão, então a igreja vai dizer, ele é um herege, ele não pode ter essa influência, vamos condená-lo, mesmo depois de morto, né? Que coisa. Pegar os ossos dele, desenterrá-lo, pegar os ossos, queimar e tacar fogo. E isso era um gesto, né? Que tentando apagar a obra de Wycliffe. Bom, contudo, as suas ideias acabaram atravessando fronteiras, influenciaram lá na frente John Hus, que mais tarde também acabou, de certa maneira, influenciando aí Martinho Lutero. O historiador Philip Schaff afirma o seguinte, né? Martinho Lutero, ao reconhecer a herança deixada pelo pré-reformador, né, declarou: nós todos somos Hussita sem o saber. Ou seja, quando Lutero ele entende isso, quando ele vê o que o John Hus, né, ele estava fazendo, inspirado lá pelo Wycliffe, ele falou: olha, esse homem ele quer pregar a verdade, ele quer trazer as escrituras. Então, de certa forma, todos somos hussitas. E isso aí que, por sua vez, acabou sendo o que o John Wycliffe foi quem influenciou, então, John Hus lá na frente. Tá? João Calvino, ao falar sobre o valor da palavra acessível ao povo, ecoou o espírito que o Wycliffe também afirmava, né? Deus não falou para poucos eruditos, mas todo o seu povo, ou para todo o seu povo. A ideia era que todo o povo tivesse o conhecimento da Sagrada Escritura. E aqui entra a nossa missão como igreja, né? Quando nós olhamos para o ID, né? O ID não é justamente isso, não é pregar, não é ensinar. O ID não é só um convite, você dizer a alguém assim, ó, venha para Cristo, aceite a Jesus. O ID é muito mais que isso. O ID, ele ecoa a ideia de você poder, então, ensinar, discipular pessoas, dar a pessoas a compreensão do Evangelho e das Sagradas Escrituras. Bom, nós podemos concluir, então, que John Wycliffe permanece como um símbolo de coragem, fidelidade bíblica e amor pastoral, especialmente pelos pobres e simples, não é isso? Seu compromisso com o ensino das Escrituras lançou a base para a reforma protestante e continua inspirando a igreja a manter-se submisso somente à palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus permanece para sempre. Então é dentro desse mesmo sentimento que o nosso instituto ele nasce com a ideia de ensinar as Sagradas Escrituras. É claro que aqui ninguém é perfeito, nós vamos aprendendo nessa jornada da vida, aquilo que nós não compreendemos, vamos buscar conhecer com os nossos irmãos mais experientes, mas sempre com um olhar atento para a Sagrada Escritura. Então, pensando nessa trajetória que nós falamos aqui, dessa forma que nós olhamos, e vimos os desejos, não só de Wycliffe, mas como de muitos outros reformadores, né, como Tyndale, pré-reformadores como Tyndale, John Hus, e depois ali os reformadores, que fizeram um trabalho extraordinário, levando o conhecimento a toda a sua geração, a todo o seu povo. E isso trouxe uma civilização muito avançada posteriormente, porque ali você precisa ensinar a ler, você precisa ensinar a interpretar, e o povo ele vai aprendendo. Bom, então é nessa intenção que nós queremos trazer aqui para vocês
a nossa aula de teologia. E nós temos, então, a nossa apostila, a qual iremos trabalhar. E nós sabemos que, quando se fala de teologia, hoje, quando se fala de teologia, é complicado, porque hoje, por incrível que pareça, a igreja, que muitas vezes faz uso da teologia, é a mesma que, em muito sentido, demoniza a teologia. Não é incomum você olhar para alguns pastores, alguns ministérios, alguns líderes e falar: não estudem teologia, teologia vai te deixar frio, teologia vai matar a sua fé, teologia vai acabar com você. E, na realidade, não é que a teologia nos esfria, não é que a teologia ela apaga a nossa fé. Porque que quando você tem uma pessoa que, quando ela tem um encontro com a teologia, e olha só o que eu vou dizer aqui, você encontra uma pessoa que ela tem ela teve um encontro com esse aspecto teológico, ela começou a estudar teologia, aí você vê essa pessoa mudando a postura dela, a forma de ver, a forma de olhar. Aí alguém fala assim: você esfriou. Na verdade, não é que essa pessoa esfriou, é que um falso fogo foi apago. Uma falsa fé foi perdida, porque o que nós mais temos hoje são, no meio do evangelicalismo brasileiro, é uma fé falsa. É uma fé que não é escriturística. É uma fé que não é centrada nas Sagradas Escrituras. E quando alguém abre o seu coração para estudar as Sagradas Escrituras, para estudar teologia, é interessante que essa pessoa perde essa falsa fé e adquire uma fé centralizada na palavra de Deus. Quem olha para essa pessoa normalmente diz o quê? Você esfriou. Porque essa pessoa ainda está com os dois pés apoiados numa falsa teologia, numa falsa fé. Então, quando você abandona uma fé errada e você passa a viver de acordo às Sagradas Escrituras, então você passa a ser olhado de forma diferente. Mas não é que a pessoa esfriou ou deixou de crer. A fé dela está centralizada nas Escrituras. E aí você percebe um detalhe, porque a pessoa, tudo que existe em relação ao espiritual, a pessoa ela vai dizer: mas as Escrituras diz o que sobre isso? E isso incomoda aquela pessoa que normalmente tem uma fé mais fanática, né? Uma fé mais alucinada. Por quê? Porque ele vai pedir uma prova de que aquilo que ele está falando, se é bíblico ou não. E normalmente quem não tem apoio bíblico, tem apenas o apoio de uma fé subjetiva e muitas vezes irracional, vai ficar questionando: tá vendo? Você não crê mais. Não, meu irmão, não é que eu não creio mais, é que as Escrituras dizem assim. Isso é suficiência das Escrituras. Eu creio naquilo que a Escritura me diz para crer. Eu creio naquilo que a Bíblia me diz para crer. É esse que é o princípio do sólido Escritura. Tá nas Escrituras, maravilha. Não tá nas Escrituras, infelizmente, eu não vou poder corresponder a essa questão. Então, quem tende a estudar teologia, a se voltar para um olhar teológico, é claro que nós estamos falando aqui da boa teologia, não é dessas teologia pessimista, né? Essa questão da teologia liberal, mas é uma teologia de fato bíblica, centrada nas Escrituras. Essa pessoa ela perde a fé na fé falsa. Olha só, ela abandona a fé falsa e ela acaba adquirindo uma fé centrada nas Escrituras. E é por isso que todo mundo que passa por esse processo, normalmente alguém vai dizer: você esfriou, você mudou. Sim, mudei porque agora meus pés andam de acordo à palavra de Deus. Bom, mas muita gente acha que, eu já vi até gente confundir teologia com ateu, né, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que acha que porque você se tornou um teólogo, você está virando menos crente. É pelo contrário, você está virando um crente na coisa correta, como nós falamos, tá? E para nós entrarmos aqui, então, dentro da introdução desse conceito, já que falamos qual é o propósito do nosso curso, agora nós iremos falar um pouquinho sobre o que é teologia, o que nós vamos estudar, né? E para isso nós precisamos dar algumas definições etimológicas aqui, né? Conceito da palavra para entender o que é teologia. Teologia não é a ausência da crença em Deus, né? Teologia não é a crença no famoso ditado que surge por aí afora, que diz assim: a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, achando que o que o texto diz ali é que você não deve estudar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A teologia é a disciplina que estuda Deus, mas não é uma teologia que estuda Deus como um objeto, não. Ela estuda a revelação
de Deus. Como Deus se revelou? E Deus se revelou por intermédio da sua sagrada palavra. Então, a teologia é uma disciplina que vai estudar aquilo que Deus revelou, a sua revelação. Mas não somente a sua revelação, mas também a sua relação com a criação, conforme ele mesmo deu a conhecer nas Escrituras. Ou seja, diferentemente de uma especulação filosófica autônoma, a teologia cristã nasce da iniciativa relatória de Deus e se submete integralmente à sua palavra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é a Sagrada Escritura, se você é cristão, normalmente você pega uma Bíblia e diz assim, aqui está a palavra de Deus para mim. Aqui está as Sagradas Escrituras de Deus, tá? A Bíblia para mim. Aqui é Deus falando comigo. Bom, se Deus está falando com você pela Bíblia Sagrada, então você acredita que ela é a palavra de Deus. Então você faz necessário entender o que Deus está falando com você. O que Deus está falando comigo? Então perceba que a teologia, ela nasce da iniciativa, ou seja, Deus falando, pega essa palavra, estuda essa palavra. Você pega Deuteronômio 6, por exemplo, versículos 6 e 7, o Senhor dizendo, olha, hoje, esta é a ordem que hoje eu te ordeno. Pega esta palavra, guarda ela no teu coração, você vai inculcar ela nos teus filhos, vai falar dela andando, vai falar dela ao se deitar, ao se levantar, você vai falar dela no caminho, você vai falar dela sentado na tua casa, ou seja, você vai ter essa palavra dentro do seu coração. Não é raro os versículos que nós temos indicando que um cristão ou que um servo de Deus, ele deve ter a palavra de Deus no seu coração. Ele deve estar íntimo da palavra de Deus. O salmista mesmo dizia que a forma que ele utilizava para não pecar era guardar a palavra. O salmista mesmo dizia que a forma dele se conduzir no caminho era se manter na luz da palavra de Deus, e que esta palavra era não somente luz, mas lâmpada para ele, ou seja, era o que fazia ele enxergar o que estava à frente. Então é muito importante entender que se você é um cristão, você necessita de conhecer a Sagrada Escritura. Você não pode viver apenas de uma forma verborrágica. Alguém fala e você abraça. Alguém fala e você toma para si. Você precisa ser bereano. Você precisa olhar nas Escrituras. Atos 17 nos ensina que enquanto Paulo ele pregava, os nobres de Bereia, eles pegavam, examinavam nas Escrituras para ver se assim era. O nosso Senhor Jesus pediu para que nós tivéssemos cuidado de examinar as Escrituras, porque são elas que dele testificam. Se você conhece um Jesus que não te pede para ler a Bíblia, no sentido de você ouve falar de um Jesus que te distancia da Bíblia, é falso. Se você crê em um Jesus que você não tem parâmetros bíblicos para essa crença nesse Jesus, ele pode ser um Jesus falso. Porque se você é um cristão e crê de fato no Senhor Jesus, se você é um cristão e crê de fato em Cristo, o Filho de Deus, você precisa recorrer às Escrituras Sagradas para saber quem é este Jesus. Qualquer Jesus anunciado fora da Sagrada Escritura é falso. O apóstolo Paulo, ele disse claramente, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, né, 6 ao 8, ele diz que se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho, esse evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, anunciado pelos apóstolos, deve ser anátema, falso, rejeitado. Então nós devemos tomar cuidado com o falso evangelho. Então quando nós propomos o estudo da teologia, nós vamos estudar aquilo que Deus quis que nós conhecêssemos, né? Que Deus quis que nós entendêssemos. Então, desprezar isso é um problema muito grande. Bom, então, na tradição reformada, a teologia não é apenas um exercício intelectual, não é apenas para você ficar mais inteligente, mas um conhecimento que conduz à piedade. Ou seja, que me leva a agir, que me leva a adorar a Deus de forma correta e ser obediente de forma clara. Ser obediente ao quê? A uma doutrina denominacional? Não. Às Escrituras. Se a sua denominação, se a sua igreja, se o seu pastor, ele é um pastor submisso às Escrituras,
você está num bom lugar. Mas se a sua igreja põe a doutrina dela acima das escrituras, você está num lugar complicado. Se o seu pastor mede o peso da unção dele, da autoridade dele, junto com as escrituras, você está num lugar complicado. Você precisa voltar às escrituras. As escrituras é, de fato, aquilo que deve reger a vida do cristão. Mas isso você só vai conseguir entender, só vai conseguir perceber quando você estudar. E a partir do momento que você se propõe a estudar, a compreender, a examinar, você está fazendo teologia. Então, a palavra teologia em si, ela justamente quer dizer estudo de Deus, né? No grego, teologia, que é uma junção de dois termos da palavra theos, que no grego significa Deus, e logos, né? Que pode, em sua suma, ser traduzido como palavra, discurso ou estudo. Portanto, quando nós falamos etimologicamente teologia, nós queremos dizer que teologia é o estudo sobre Deus, ou o discurso acerca de Deus. Não é uma ciência que disseca um objeto, não. É uma ciência, porque teologia de fato é uma ciência, se propõe a estudar, mas ela estuda aquilo que Deus se revelou a nós. Compreende aquilo que Deus se revelou a nós. Então, teologia é o estudo acerca de Deus. Teologia é o estudo sobre aquilo que Deus se revelou a nós, ok? Bom, então, entendendo isso, que nós temos esses dois termos, né, como já falamos, o theo, e é interessante aqui que o termo theos, este termo se refere à divindade ou a qualquer ser que em algum lugar é considerado, por exemplo, um Deus. Para você entender isso aqui, é uma curiosidade para nós trabalharmos, no contexto cristão, quando nós falamos teologia, nós estamos nos referindo ao único Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, revelado nas Sagradas Escrituras. Mas a palavra teologia, ela antecede o mundo cristão. Como é uma palavra grega, essa palavra ela já era utilizada por muitos pensadores para se referir a várias divindades. Por isso é importante, quando nós vamos falar de teologia, você também entender que tipo de teologia você está estudando. Se é uma teologia correta, né? Nós cristãos sempre buscamos uma teologia que está emplacada, embasada, né, estruturada dentro dos conceitos bíblicos, que é bíblica. Teologia que não é bíblica, a gente rejeita, tá ok? Isso é muito importante nós entendermos que muita gente hoje fala de uma teologia, mas quando você vai perceber o conteúdo dessa teologia, é uma teologia já totalmente aí bagunçada, né, fora dos conceitos. Então, meu irmão, quando nós falamos teologia, nós queremos dizer que é o estudo sistemático que visa compreender, organizar as verdades sobre Deus, conforme revelada na Bíblia Sagrada e também no desenrolar da vida cristã, da tradição cristã, ao longo do tempo. Nós precisamos olhar para trás e entender como cada doutrina se desenvolveu. Tem muita gente que pensa que, quando nós falamos dos desenvolvimentos doutrinários dos estudos, acha que foi alguém que pensou e falou assim, olha, eu vou criar uma doutrina aqui hoje. Não. Cada doutrina, em muitos pontos, elas são formadas a partir da necessidade de dar uma resposta. Por exemplo, você tem lá a carta do evangelista João, você tem João, e João ele tem em suas cartas, em muitos pontos, uma carta até meio, num tanto quanto apologética, já que elas, em muitos pontos, combate o gnosticismo, aquela ideia de que a carne é ruim, a carne era a prisão da alma, e que muitos diziam que Jesus não havia vindo em carne, né, que Jesus era um espírito que parecia com o corpo, mas ele não poderia ser o corpo. Então, olha só, essa doutrina é uma doutrina perigosa, porque ela nega a encarnação de Cristo, ela nega que de fato Cristo. Então João começa dizendo que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E aí no desenrolar do texto ele diz, e o verbo se fez carne, entre nós habitou. Ou seja, perceba que existe uma necessidade de dar uma resposta sobre quem é Jesus. Então não é simplesmente alguém que quer criar um conceito. Conforme na tradição cristã,
perguntas vão surgindo, ideias vão surgindo, surge a necessidade de dar respostas. Então ninguém vai formando doutrinas aleatoriamente. Surge alguém com uma doutrina que deturpava, por exemplo, a encarnação de Cristo, ou a ressurreição de Cristo, ou a obra do Espírito Santo de Deus, ou a divindade de Cristo, ou algo relacionado até mesmo ao próprio Deus, ou algo relacionado ao pecado, ou algo relacionado à salvação. Existe a necessidade da igreja se debruçar sobre as Escrituras e buscar compreender corretamente aquilo que as Escrituras ela ensina. É assim que vão surgindo as doutrinas teológicas ao longo do tempo. Então, quando nós olhamos para a teologia, nós temos que entender que é o quê? Esse aqui é o estudo sistemático que visa compreender e organizar as verdades sobre Deus conforme revelada nas Sagradas Escrituras e também diante das tradições cristãs ao longo dos séculos, né? E aqui busca responder, ou seja, a teologia busca responder às questões fundamentais, tanto sobre a existência de Deus, sobre o seu caráter, atos e seu relacionamento com o mundo e com também a humanidade, ok? Então perceba que quando nós falamos de teologia, nós estamos falando de algo muito importante, porque se a sua teologia for ruim, logo a sua compreensão sobre Deus também será uma compreensão ruim. Então é importante que você tenha uma teologia fiel às Sagradas Escrituras. Bom, ao longo do termo, aliás, ao longo da história, nós vemos aí as pessoas usando esse termo, né, o termo teologia. A palavra teologia, ela começou a ser usada por pensadores gregos antigos, como nós já falamos um pouco atrás, para se referir ao estudo dos deuses e mitologias, especialmente por filósofos como Platão e Aristóteles. No entanto, com o desenvolvimento do cristianismo, o termo foi adaptado para se referir ao estudo do Deus a qual os cristãos acreditam. Tá? Agostinho de Hipona foi um dos primeiros teólogos cristãos a popularizar o uso da palavra teologia dentro da tradição ocidental, e ele argumentava que a teologia cristã não se restringe apenas ao conhecimento intelectual sobre Deus, mas envolve o relacionamento vivo e pessoal com ele. Ou seja, teologia não é apenas ter conhecimento. Normalmente, quando você pega uma pessoa e você vê essa pessoa buscando conhecimento teológico apenas para debates, apenas para tentar provar alguma coisa e não para se relacionar com Deus, você percebe que no final essa pessoa acaba deturpando tudo, entendendo tudo de forma errada, porque ele está estudando dentro de uma ótica egocêntrica, então ele acaba compreendendo tudo de forma o tanto quanto errada, tá? Mas, porém, dentro do cristianismo, nós entendemos que a teologia, né, ela é um discurso racional aí baseado na revelação divina, ou seja, o conhecimento de Deus que ele mesmo se revelou nas Escrituras. Então, essa teologia se desenvolve de forma sistemática, explorando doutrinas fundamentais como a criação, a queda e a redenção e glorificação. É importante nós entendermos isso aqui, porque eu não vou estudar o que eu quero que Deus revela. Tem muita gente que olha para a Bíblia, e eu até falei isso na aula passada, a pessoa ela quer desvendar Deus, e não dá para fazer isso. Não dá para você desvendar Deus. Não tem como você desvendar Deus. Não, eu vou estudar a Bíblia que eu vou falar como é que é o céu. Aí a pessoa começa a definir que é os metros quadrados, os centímetros, quer definir quantos anjos tem. Não dá. Entenda que quando nós vamos olhar para a Sagrada Escritura, nós não estamos cavando sobre Deus. Nós estamos entendendo que Deus se revelou a nós. Somente aquilo que Deus se revelou a nós. Então, quando nós, dentro do pensamento cristão, principalmente dentro de uma perspectiva reformada, nós entendemos que compreendemos aquilo que Deus se revelou a nós pela sua palavra, né? Então, o estudo teológico é entender aquilo que Deus se revelou a nós. Essa teologia se desenvolve de forma sistemática e explora, então, esse sistema, explora doutrinas fundamentais como criação, queda, redenção, glorificação e tudo mais aí que vai nos dizer sobre como Deus se revelou a nós, tá bom? E é interessante aqui porque tem gente que fala que os protestantes, né, os reformados, não acreditam em revelação. Pelo contrário, acreditamos muito na revelação, muito.
mas acreditamos na única revelação que temos como verdadeira e fiel, que é a palavra de Cristo. Todo o resto tem que passar pelo crivo dela, e se é reprovado por ela, deve ser rejeitado. Um dos grandes teólogos reformados, né, João Calvino, em sua obra As Institutas da Religião Cristã, ele destaca que o conhecimento de Deus é a chave para o verdadeiro entendimento de nossa própria vida e da salvação. E que a teologia não é apenas especulação, mas é uma busca pela verdadeira sabedoria que transforma a mente e o coração. Verdade, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ser transformado. Lembra que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o meio de ser liberto é conhecendo a Sagrada Escrituras. Nós temos alguns teólogos também que deram as suas definições, por exemplo, Luiz Bencorf define teologia como a ciência que trata do conhecimento de Deus e destaca que ela é uma ciência espiritual porque Deus é um ser espiritual. Olha que coisa, né? Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu aprendo a me relacionar com Deus. E também relacionar dentro do aspecto espiritual, porque Deus é espiritual. E o conhecimento dele só pode ser adquirido através da sua revelação. Não tem como conhecer Deus sem a Sagrada Escritura. Eu não consigo entender como pessoas passam a vida dizendo eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, mas nunca sequer leram uma vez na vida a Bíblia. Eu não sei como tem pessoas que conseguem pregar praticamente sem a Bíblia. Não sei. Eu não sei como tem pessoas que só conseguem se conduzir diariamente sem o conselho das Sagradas Escrituras. E é o que nós mais temos hoje, não é verdade? Herman Bavinck afirma que a teologia é a ciência do conhecimento de Deus. E este conhecimento, no entanto, é inteiramente um dom da graça. Olha que maravilha, não é? Não podemos produzir, não é o resultado da razão humana. Ela flui do conhecimento que Deus nos dá de sua palavra. Então, a melhor forma para você conhecer a teologia, meu irmão, é você buscando, então, no Senhor. É você buscando conhecer a sua palavra. Pedindo a Deus que te dê sabedoria das Sagradas Escrituras. Lembra que eu falei aqui um pouquinho atrás, que muitas vezes, quando nós vamos estudar teologia, passa um período, nós começamos a nos comportarmos de forma diferente, agimos de forma diferente, alguém fala assim, olha, parece que você se esfriou. Não, é que você começou a compreender as Sagradas Escrituras. A teologia não é apenas um estudo racional de Deus, mas também é a busca por compreender o relacionamento do Criador com a sua criação, de forma que o homem possa viver conforme a sua vontade e propósito. Como que você vai saber o que Deus quer de você? Como que você sabe o que Deus quer que você faça? Será que você é uma pessoa que vive buscando orientação, aquela voz aqui no cantinho da orelha? Será que você é aquele tipo de pessoa que espera sempre algum tal profeta vir falar o que você tem que fazer? Será que você é aquela pessoa que tem medo, vive apavorada porque não sabe o que Deus quer? Bom, se você quer uma solução básica para isso, e muito profunda até, leia as Sagradas Escrituras. Peça para que Deus, através do poder do seu Santo Espírito, ele te dê conhecimento das Sagradas Escrituras e você verá então que Deus irá abrir os teus olhos. Busque estudar a teologia com bons teólogos, pastores que têm uma boa compreensão das Sagradas Escrituras e você verá que a sua vida será transformada. Tá bom? Bom, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu desejo do fundo do meu coração que você se apegue às Sagradas Escrituras, sabendo que são elas que nos mostram quem de fato é Cristo, sabendo que é ela que nos guia. E que somente uma fé verdadeira pode ser produzida através das Sagradas Escrituras, como a própria Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não de qualquer coisa, mas o ouvir da palavra de Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe, você e sua vida. Até a próxima aula. Essa aula também estará disponível no nosso blog. Então, você que está fazendo aula conosco, participa dos nossos grupos, pode também aí estar acessando essa aula pelo blog. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.